E agora a gente vai fazer um alerta às pessoas que têm problema de sono e usam a melatonina para dormir. O hormônio é indicado sim para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas é preciso cautela e principalmente acompanhamento médico, porque o uso indiscriminado pode provocar graves doenças, como mostra a reportagem de Elaine Cortez. Quase metade dos brasileiros sonha com uma noite de sono bem dormida. O relógio biológico de muita gente está bem desregulado. Isso inclui de crianças até idosos. Nunca se sofreu tanto de insônia. É nesse contexto de uma vida agitada e muitas noites em claro que a melatonina surgiu como um comprimido mágico. O hormônio do sono, naturalmente, é produzido na glândula pineal, que até a metade do século passado era considerada sem utilidade nenhuma para o organismo. Então, quando foi por meados do século passado, um conjunto de cientistas se reuniu e disse o seguinte: olha, isso não é verdade, essa glândula ela é funcionante, tem um papel fisiológico extremamente importante e produz um hormônio que se chama melatonina. Então, a partir da década de 60 do século passado, as pessoas começaram a se interessar agora por estudar esse hormônio que antes sequer imaginavam que existia. Os benefícios já estão mais do que confirmados. Gustavo sabe disso na prática. Uma rotina de exercícios e alimentação balanceada o fizeram perder quase 100 quilos. Mas depois da briga com a balança, faltava dominar a guerra com o travesseiro. Eu, devido a ter um histórico de sobrepeso, eu nunca tive uma qualidade de sono muito boa. E a partir do momento que eu resolvi mudar esse meu estilo de vida para o emagrecimento, eu comecei a realmente perceber o quão importante era eu ter um sono bem aproveitado. O que ele nem imaginava é que a obesidade também está relacionada com a má qualidade do sono. Quem dorme mal tem mais dificuldade na perda de peso. Isso faz com que a propaganda da melatonina pela internet prometa, inclusive, emagrecimento. Mas não é bem assim que funciona, não. Primeiro é preciso uma avaliação médica para saber se o sobrepeso tem mesmo relação com o sono. Eu comecei com 3 miligramas. Hoje em dia eu faço uso diário de 5 miligramas. Ela me auxilia demais a atingir, eu acho que o pico máximo de sono e realmente eu estar bem descansado no outro dia. Gustavo recebeu prescrição médica, mas já presenciou muitos amigos comprarem no exterior indiscriminadamente, sem saberem se os efeitos funcionariam. Aliás, ele mesmo já fez isso uma vez. Eu comprei fora do país a melatonina, não tinha da dosagem que eu tomava, 5 miligramas, eu comprei a de 10 e eu passei muito mal no outro dia, porque realmente eu vi que a minha dosagem não é aquela. Com a liberação da justiça para importação no Brasil e manipulação deste hormônio sintético, que é idêntico ao produzido pelo nosso corpo, o acesso se popularizou tanto que recentemente especialistas no assunto decidiram fazer um alerta. Este é um laboratório de referência internacional nos estudos sobre os efeitos da melatonina no organismo. Várias pesquisas comprovam que o uso adequado deste hormônio melhora muito a qualidade de vida de uma população que cada vez dorme menos e pior. Mas já se sabe também que o mau uso da melatonina pode provocar graves doenças. Os indivíduos deveriam ter uma determinada produção de melatonina e ela não é produzida nesta quantidade, muitos dos efeitos fisiológicos dela deixam de ser feitos, deixam de ser exercidos e, em função disso, até doenças podem aparecer. Especialistas como endocrinologistas e principalmente neurologistas são os médicos mais habilitados para a indicação do hormônio, que não funciona para todo mundo do mesmo jeito. Existem exames laboratoriais que medem a quantidade de melatonina que o indivíduo produz. Depois dos exames e de uma boa consulta, a dosagem é definida e aí deve estar o maior controle. A principal coisa da reposição de melatonina é esta adequação. E essa adequação implica em 2 fatores críticos. Primeiro, ela só pode ser administrada à noite, porque fisiologicamente ela só é produzida de noite.
E a segunda fator crítico, a dosagem de melatonina que o indivíduo toma tem que ser tal que permaneça de noite, mas não continue durante o dia. Além da sonolência diurna, quem toma a melatonina sem a devida indicação pode desenvolver inclusive diabetes. Diabetes é uma patologia complexa, mas que tem alguns componentes que você poderia ver se a melatonina estivesse presente de dia. E esses componentes são intolerância à glicose e resistência à insulina. A longo prazo, as consequências são ainda mais sérias. Problemas cardiovasculares, distúrbios neurológicos e alterações na pressão arterial. A melatonina é um hormônio que deve ser reposto, como qualquer outro, quando há um problema de saúde, mas jamais consumido como uma vitamina qualquer. Nos Estados Unidos, a melatonina é vista como um suplemento alimentar. E como tal, pode ser sintetizada do jeito que quiser, pode ser vendida no lugar que quiser. Você encontra melatonina nos Estados Unidos no supermercado, em lojas de suplemento alimentar. Numa farmácia você não encontra. Perdeu-se lá essas características que eu espero que a gente tenha aqui. Não, ela é um hormônio, ela tem que ser controlada, porque adequadamente ministrada, quando necessário, ela tem efeitos excepcionais. Mas erroneamente ministrada ou tomada, ela pode ter consequências. Se eu tomar ela, ficar mexendo no celular ou assistindo televisão, a luz do quarto acesa, não vai fazer efeito nenhum.